Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de um trabalho que há muito tempo vem sendo desenvolvido não só no Brasil, mas também em todo o mundo, o teatro, para falar um pouco da peça Bulir ou Não Bulir, né? A Celi Freitas retornando aqui ao programa e agora com a sua companheira, né, de trabalho, a Rebeca Menezes. Celi, tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda. Rebeca, tudo bom? Tudo bom. E a Rebeca faz tempo que está no teatro, né? Sim, um bom tempo. Apesar da cara de novinha, já tem um tempinho. Certo. Bom, companhia de teatro, voltando com o trabalho, com a peça Bulir ou Não Bulir. Foi um sucesso e retorna agora. Fala um pouquinho como é que está a peça, preparativos. Nós estreamos no dia 21 de setembro deste ano e estamos retornando, né, com o espetáculo para que as pessoas que não viram ainda, né, tenham oportunidade de assistir. Principalmente diretores de escolas, pais, coordenadores, né, psicólogos, que eu acho que o tema é muito interessante, que fala sobre bullying. E a gente desenvolve esse tema de uma forma lúdica e reflexiva. Nada de impor alguma coisa ou falar que você não pode fazer isso porque é feio, é errado, não. Deixa que o espectador veja e reflita sobre ele, a questão de se ele já praticou ou sofreu bullying. É verdade. É isso. Rebeca, qual a sua participação na peça? A companhia conta agora com 4 atores e eu sou uma das atrizes que está na peça. A peça são 4 atores que eles se dividem em vários papéis, vários personagens. E eu faço primeiro a Cayena, que é uma menina que sofre bullying, mas eu não vou falar para não perder a graça e as pessoas poderem assistir. E a segunda parte você faz com qual personagem? Eu faço 2 mães diferentes, eu faço um repórter. Olha só. Um repórter não, uma psicóloga que participa de um programa como esse aqui, o seu. E faço também uma apresentadora de máscara, usa máscara, muitas coisas. E canto, e a gente faz tudo um pouco no espetáculo. São quantos componentes ali? São 4 atores em cena, né? 4, né? Mas uma atriz dirigindo. Uma atriz dirigindo e também na parte da sonoplastia, que é bem diferenciada. Certo, agora personagens são... Personagens são vários. São vários, agora né? que são 2 atores e 2 atrizes que se dividem nesses personagens. Né? E a peça, ela é atemporal ou ela se passa em determinado momento da história? Como é que é? Não, na verdade assim, é contemporânea. Contemporânea. Mas que é o vai e vem. Às vezes eles são crianças, às vezes eles são adultos, né? e tem suas profissões, então toda a peça desenrola nesse ponto. Agora, são quadros, não é uma historinha contada de início, meio e fim. São quadros que são apresentados e que falam sobre o bullying, o sofrer bullying e o praticar bullying. E que são quadros que a gente não deixa explícito, mas que se você pensar um pouquinho, você vai ver que tem um começo, meio e um fim de cada personagem. Vocês também já pensaram em levar esse trabalho, porque é um tema bem pertinente, né? Para as escolas também ou não? Sim, nossa proposta realmente é essa. Pegando de forma compactada, né? Exato. Vamos dizer assim, a faixa etária para assistir a peça é dos 9 aos 99 anos de idade. Porque para a criança pequenininha, eu acho que não é interessante, porque como ela é uma peça que fala de um tema assim tão polêmico, né, e tão atual, eu acho que uma criança pequena ela vai exigir muito do pensar, do raciocínio dela. E pré-adolescentes, no caso, e adolescentes e jovens, eles vão entender mais, né? E vão refletir sobre o que é que eu estou fazendo com o meu coleguinha. A peça, Rebeca, é para rir ou para chorar? Porque no bullying, no dia a dia, né? Tem um que chora, mas que outros, muitos, ficam rindo, né? Ou seja, quem é vítima do bullying chora e quem está... malhando, né? No bullying é um triângulo, né? O que pratica, o que sofre e o que assiste, para que o bullying possa acontecer. Só que no nosso caso, como a gente trata de diferentes cenas e são quadros diferentes, tem hora de chorar, tem hora de rir, tem hora de prestar atenção e ficar tenso, tem todas as horas. Tem hora de se ver dentro daquele quadro, né? De ver um vizinho, um irmão. Que foi interessante o que ele falou, que é a partir dos 9 aos 99.
Mas a gente pensa, é uma peça infanto-juvenil, eu sou mais velha, para que eu vou assistir? Mas a gente tem relato de pessoas que assistiram e se emocionaram, que se viram na peça, que chegaram a chorar assistindo uma peça que seria destinada ao público infanto-juvenil. Verdade. E qual o feedback que vocês têm com as pessoas que assistiram? O que elas passam para vocês? Vocês tomam até como referência, como exemplo. Isso eu vou pedir para a Rebeca responder. Porque as pessoas geralmente elas procuram os atores, né? Para falar, olha, a tua atuação e tal, então eu vou pedir para ela responder um pouquinho. É interessante que toda vez que a gente acaba a peça, a gente puxa uma roda para conversar sobre o assunto, sobre o tema do bullying. E aí as pessoas podem falar também o que elas acharam de cada personagem, de cada coisa. E o que é incrível é isso que eu acabei de falar, que as pessoas se enxergam ali. Porque uma pergunta que a gente faz é, quem nunca sofreu bullying? E aí todo mundo pensa, eu já sofri algum bullying, porque alguém já reclamou comigo, mas a gente esquece que a gente também já praticou. E aí a gente tenta colocar as pessoas nesse caso também, que você praticou bullying, você colocou a vida de outra pessoa em risco, não foi só a sua vida. É verdade. Se não participou diretamente, participou indiretamente, assistindo, sendo conivente, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente coloca nessa roda de conversa após o espetáculo, né, é que eu falo sempre, eu escrevi esse texto porque eu sofri bullying quando era criança. Eu era muito magra, eu tinha orelhas de abano e isso tudo fazia com que as outras crianças me chamassem de Marciana, Lívia Palito e 1000 apelidos que eu tinha na época. Mas eu também praticava. E isso a gente percebe, né, que o bullying, assim, quando existe o bullying porque ele é repetitivo. Exato. Se você diz uma vez ou outra, não é bullying. Isso foi até colocado pelo promotor, né, da infância e juventude que esteve no nosso ensaio aberto, Dr. Allen, né, Escorel. Então, eu pratiquei também, porque as gordinhas não escapavam. Tá vendo aí, ó? De mim, eu ficava, né? Elas falavam que eu era magra, eu disse, e você que é gorda? É verdade. E isso é interessante que eu coloquei isso no texto. E é legal também que Celi, apesar de ter escrito todo o texto, já chegar com a gente com tudo pronto, ela deixou muito aberto. Para que se a gente, ator, quisesse incluir alguma coisa, a gente poderia transformar. E quando a gente conversa com as pessoas no fim do espetáculo, o que a gente ouve, a gente coloca lá, entendeu? A gente vai ouvindo uma palavrinha e eu aproveito uma hora que eu sou uma psicóloga que estou explicando e posso citar exemplos. A Celi, ela foi vítima do bullying, mas também tirou a casquinha, né? E você, foi alguma vez? Eu fui vítima, porque eu sempre fui muito pequena. Essa minha cara de novinha foi desde sempre. Mas eu não pratiquei. Ai, você não praticou? Não, porque eu era defensora de todo mundo. Eu brigava com os professores, inclusive, que praticavam bullying em sala de aula. Tem que chamar atenção, né? E qual a duração da peça completa? O espetáculo ele tem 40 minutos. Ele é um espetáculo, assim, de certa forma curto, mas que deixa aquele gostinho de quero mais. E a gente não pretende assim, esticar, na verdade, para não cansar. Porque já que é um espetáculo que é reflexivo, as pessoas vão pensar, vão analisar, vão se autoanalisar, né, se colocar diante daquela situação, então a gente achou melhor que ficasse nesse tempo, que eu acho que é o suficiente. Vocês não pretendem também interiorizar essa peça, já que é um material didático? Não tem como levar para a rede social, internet, até mesmo em gravar uns DVD, alguma coisa assim? Até, eu sei que às vezes o bom mesmo é ir ao vivo, né? Mas de repente é um trabalho, né, como esses que eles fazem, excelente, né? Nós já temos gravação, né, do espetáculo. O que a gente pretende é levar esse espetáculo não só para as escolas daqui, né, da capital, com projetos, né, que a gente pretende colocar em FIC, FMC, mas também ir nas escolas particulares, né, vender o espetáculo, porque é um produto muito bom, e vender também para as prefeituras, né, do interior, que eu acho que também não é porque cidades pequenas que não existe o bullying. Em todos os locais existem. É verdade. Não é coisa de cidade grande. Desculpa, pode falar. É interessante que você tocou no assunto, e desde que a gente começou a peça, a gente discutiu isso. Será que não era legal a gente colocar vídeos no YouTube e a gente de repente levantar um hashtag para colocar no Twitter? E isso é uma coisa que está acontecendo paralelamente, mas que a gente ainda não deu o pontapé,
porque a gente acabou de estrear a peça, então a gente precisa ter um tempo para estrear, apresentar e aí entrar na parte das redes sociais também. Agora, o bullying, é bom lembrar, é bom dizer que não só existe nas escolas não, né? Não. Nas ruas, Não. nos trabalhos, Dentro de casa. Nos programas de televisão, né? A gente vê muito isso, até nas próprias peças, quando existe aquela coisa de interagir com o público. Eu já vi muito o ator chegar, venha você aí gordinho, pra cá, pra cima e tal, pro palco. Isso de certa forma, é constrangedor. Inclusive, lembrando bem, Celi, teve recentemente aí um processo de um funcionário de uma televisão no sul do país, processando o apresentador porque chamava muito ele de gordinho, botava muito ele no escanteio, aí, de forma pejorativa e tal. Exato. Além de ser crime, é considerado também constrangimento, né? E o constrangimento é ilegal. Você não pode colocar uma pessoa nesse caso de constrangimento. Exato. Depois de João Pessoa, vocês pretendem ir para outra cidade? Isso, a gente pretende participar também de festivais, né? Aqui fora dentro da capital e também fora dela, né? Em outras regiões tem vários festivais que a gente pode se apresentar. E agora, no dia 18, a gente vai estar no Aldeia Sesc, que é um festival que tem vários grupos de teatro, de dança, de circo, que o Sesc Paraíba, né, eles promovem aqui, o Sesc Centro. E nós vamos estar lá no dia 18, a segunda peça da noite. Rebeca, o vestiário de vocês e assim, o cenário, como é que é? Então, é diferente de todas as outras peças, porque como é comum a gente ver um grande cenário, coisa linda, nós não temos cenários. Nós temos 4 bancos e só arara para colocar nossas roupas, nossos figurinos. Só isso? Só. E porque o que eu acho que eu vou tomar a sua fala, mas eu acho que o que Celi quis propor, na verdade, não foi cenário, figurino, foi mais o trabalho do ator junto com o roteiro que ela mesma escreveu e tudo mais, né, Celi? Valorizar, né, a questão da construção dos personagens de cada ator. Então, eu trabalho muito com isso, né, de trazer para a cena aquele personagem, independente de que você tenha um lindo cenário, mas é o trabalho de ator ali. É como essa transformação, Rebeca sair de Rebeca e já vir como Caiena, e as outras mães que ela faz, a psicóloga e outros personagens. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava respondendo, Celi, às vezes crianças, muitas delas, eu já participei de bullying, já buliram, mexeram comigo já, né? E às vezes os pais não sabem o que está se passando com a criança, né? E tem essa modificação do comportamento do dia a dia da criança, né? E é chocante, é constrangedor uma mãe, um pai tratar um filho com muito amor, de repente, um rapazinho, uma criança no colégio está com a equipe. Isso justamente está colocado isso na peça. Existem quadros, né, que falam justamente sobre isso. É como a criança se comporta em casa depois do bullying. E esse bullying sofrido na escola, na rua e até em casa, né? Tem um quadro que nós falamos, o menino, ele sofre bullying em casa. Feito pelo próprio pai, né? Realizado pelo pai. Então, isso é constrangedor. Tem cada apelido, tem cada forma de frases que bota o camarada para baixo mesmo. Viu? Porque, inclusive, na música final, Rebeca, que começa a cantar e depois os outros atores entram, né, na canção, tem uma frase que diz assim, que palavras doem mais que surras. Doem mais que surra. Isso é verdade. E dá um solozinho aí, só pra... Não! Disseram que você é super afinada? Agora canta um trechinho para deixar o gosto do mel. Não, por favor. Fica vermelhinha. O constrangimento é legal. Tá bom. Ô, Rebeca, você está no teatro há quanto tempo? Eu tenho 23 anos, então eu estou no teatro há 14 anos. 14 anos? É. Família de gente que trabalha no teatro? Isso, meu avô. Dramaturgo e ator também. Falecido, Armando Nonato, né? Certo. Exatamente. E quais os próximos projetos da companhia de teatro em cena? Pois é, nós estamos agora com um espaço lá no Castelo Branco, onde é a nossa sede, e nós pretendemos realizar cursos de férias em janeiro para crianças
adolescentes e jovens. E adultos também. Veio ser meus alunos. Então, como nós temos uma equipe, né, formada por pedagogos e também licenciados em teatro, no meu caso, no caso da Rebeca, que está, né, no próximo ano ela já está formada, e o Joseph também. Temos a Thaís também, que ela também é do curso de teatro, mas já tem o curso de pedagogia. Então, nós vamos ministrar esses cursos, né? Agora em janeiro, as oficinas, mas também durante o ano nós vamos ter outras turmas. É bom que a criançada participe. Exato. Eu já participei de teatro, eu não entrei mudo, saí calado não, disse uma frasinha lá, mas para mim foi uma beleza, foi uma maravilha, sabe? Lá no meu interior. Mas é muito bom, né? Descontrai. Com certeza. Com relação à desenvoltura da criança também, isso influencia muito. Ajuda em muitas questões, até no convívio familiar, com os colegas, também no estudo, né? Porque aí tem ideias para fazer trabalhos, né, na escola, isso é muito bom. E assim, o que eu ia falar é que a companhia, que a gente vai continuar com esse processo durante o ano, né, dos cursos, e quem sabe um desses alunos já integre, né, outros trabalhos da companhia, porque é aquela coisa, quando a gente vê uma pessoa que já, né, uma criança que se destaca, a gente já porque eu comecei a fazer teatro aos 9 anos de idade. Aos 11 eu entrei no grupo de Celi. Isso, aos 11 anos ela estava comigo. E nós também trabalhamos antes mesmo da companhia. Aos 10 anos. Ela, quando tinha 10 anos, eu fiz a Rainha de Copas em Alice, né, que era a direção do Márcio Tadeu, que está lá na Globo. E a Rebeca fazia Alice pequenininha. Quando encolhia. Quando encolhia. Então a gente já trabalha há um bom tempo. A gente já trabalha o quê? Há uns 14 anos? Isso. 12 anos, né? Agora na companhia 11. Quer dizer que vocês julgam importante os trabalhos das diretoras, das professoras de escolas, no primário, no jardim da infância, quando fazem aqueles trabalhos de representar, de levar papai lá para assistir as crianças, tudo com papelzinho, aquele negócio todo. Isso é importante, né? Claro, e agora o bom mesmo seria que essas professoras também viessem fazer cursos, né, também para, vamos dizer assim, uma forma delas adaptarem suas aulas, ter mais desenvoltura. Muitas vezes assim, se você tem um curso, mesmo que seja uma coisa básica, mas já ajuda, né, na criação, né, daquelas pecinhas que se faz no colégio. E o processo criativo do professor em sala de aula me desperta muita coisa. E muitas coisas deveriam ser evitadas se existisse mais participação dos professores com relação a essas peças, esses trabalhos. Eu digo por quê? Porque quando o Detran da Paraíba, o outro órgão, estou citando o Detran só como referência, faz uma campanha de, vamos dizer assim, de acidente de trânsito, eles fazem teatro. Né? Botam criança, vão às escolas, mostram, quer dizer, isso é um material também didático, né? Porque o teatro, ele está assim, sendo colocado em vários segmentos, né? Não só o Detran, como você está falando, mas na saúde, que eu já trabalho com isso, né? Eu dou cursos para profissionais da saúde e nós formamos esquetes, né? Realizamos esquetes para apresentar nas comunidades, falando sobre prevenção, sobre DST, sobre AIDS, sobre a gravidez na adolescência, sobre drogas. Então, assim, isso é importante, né? Porque o teatro chega mais rápido do que uma palestra. Passa mais rápido a mensagem, isso. De forma, às vezes de forma triste, depende da cena, e da forma alegre, depende também da cena, né? Isso, é verdade. É verdade. E vocês pretendem fazer algum tipo assim, alguma peça voltada para o lado político, já que é muito farto no material, né? Acabei de incluir no meu texto uma parte sobre o bullying, falando das crianças que estão sofrendo bullying na escola, porque o pai tem uma opção política diferente dos outros, da maioria. Coloquei isso ontem, né, Celi? Porque é muito importante, está acontecendo muito. Nas redes sociais, principalmente. Você não pode curtir uma página de algum político, porque uma grande maioria não curte, e aí começam a falar de você como se aquilo fosse uma coisa absurda, mas isso também é bullying, isso também é preconceito. A gente levanta a bandeira de vamos respeitar os homossexuais, respeitar os negros, mas a gente esquece de respeitar a opção política das pessoas, que também é preconceito. E às vezes é tratada, às vezes não, sempre,
Tem gente que trata o outro próximo só porque ele tem um partido diferente, só porque ele tem um candidato diferente, né? Já quer brigar e às vezes até partir para vias de fato, né? E às vezes no interior tem até morte, né? É verdade, como teve agora há pouco, não morte, mas a tentativa de homicídio, o prefeito foi eleito saqueado, né? Pois é. Então é interessante assim que o texto a gente pode, ele tem, né, maleável, que a gente vai colocando situações que podem estar acontecendo no momento. Então ele tem essa função assim de abrir o leque. E como Rebeca colocou agora, essa questão da política. Vocês teriam condições de fazer tipo uma peça interativa com a participação do pessoal presente, o público? Você fala nessa peça? Não, uma outra peça. Uma outra? Sim, com certeza. Fica mais interativo. Isso aí é só a questão de dar o mote que a gente vai embora. Uma coisa que eu sempre pensei aqui em uma pessoa, eu acho que os empresários de comunicações, de empresas de emissões de televisão e rádio, eles olham para outras coisas. Por exemplo, um teatro, numa televisão, né, num horário nobre, não tem. Né? Não tem. Quer dizer, aquele que passava, parece que na Globo, que era uma família, passava todo mentinha depois de Fantástico. Sai de baixo. Sai de baixo, E né? uma pessoa a gente teve também. Né? Sábado de Graça. Passava na TV, na época era TV O Norte, Bandeirantes. Que era E isso da audiência? Gustavo Tadeu, né? Gustavo Tadeu, e eu fiz parte. Ela também. fez parte desse programa. E eu acho a ideia super interessante. E na época a gente teve grandes nomes do teatro da Paraíba, Edinaldo Egito, Fernando Teixeira, Izzy Plá, vários atores passaram por lá. Até o próprio Márcio Tadeu estava na... Márcio Tadeu, Cristóvão. Celi de Freitas, é fácil ou é difícil dirigir o próprio texto? Para mim é bem mais fácil. Por quê? Porque justamente pela essa questão de você poder mexer a qualquer momento e não ter receio de não estar agradando. Você não acha difícil quando os atores querem mudar uma coisa que o texto é seu? Aí me pegou. Isso é uma vermelhinha também agora, viu? Isso é uma questão de conversar. Ela sabe que eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu acho que essa conversa que a gente tem, de mostrar, olha, o texto é esse, mas ele está aberto aqui para a gente modificar. Como foi modificado? Muitas vezes. Ele ele é tanto que várias cópias. Eu trouxe essa aqui, aí a gente muda tudo, eu trouxe a outra cópia. Eu acho que esse texto, ele teve umas 5 ou 6 versões. Já. Eu acho que ele está na 6ª versão. E a gente ainda teve uma cena que a gente acrescentou 2 dias antes da estreia. Foi. Porque a gente sentiu a necessidade de ter uma outra família e colocou. Qual é a sensação? Eu não tive esse privilégio porque só fiz uma peça, entrei quase mudo, saí calado. Mas a sensação de vocês, por exemplo, você está ali fazendo aquela parte e de repente olha para a cara de uma pessoa e você faz essa leitura, você ali vê o que está se passando lá no palco, de rabo de olho, você faz? A gente consegue ver quando a pessoa está gostando ou não está. Isso é notório, né? Quando, assim, a expressão que se faz quando está gostando de estar assistindo aquela peça. E como eu estou ali na sonoplastia, que eu estou em cena e não estou ao mesmo tempo. Eu faço tipo um DJ, né? Então, assim, eu fico muitas vezes olhando para o público e observando cada rostinho, o que está se passando. Eu também, eu olho. Preste atenção, por mais que eu esteja falando... Mas mesmo esquecer o texto, né? É mais difícil. Nunca aconteceu isso comigo, porque é uma olhada que você tem uma visão periférica e continua falando. Já deu um branco em você, ali, em texto, na hora? Já poucas vezes, mas é natural, né? Tá com problema em casa, problema na família, alguma coisa assim? Não, acho que é a própria tensão mesmo, né? É aquela coisa que Fernanda Montenegro sempre diz, né? Principalmente na estreia, você tá naquela tensão e tal, aí de repente esquece alguma coisa ou fala alguma coisa lá na frente, aí volta tudo de novo. Isso é normal. É a questão mesmo da expectativa, né? Do ator e da atriz estar ali. Eu já tive com Celi uma vez em cena e eu esqueci tudo. Texto.
E eu era a personagem que puxava as perguntas dela, mas eu esqueci. E não foi uma coisa que foi estreia. Eu já tinha apresentado umas 15 vezes. E se ele olhava pra mim, eu fazia... Tá bom de vocês aprenderem sinais de Libras, né? Com certeza, com certeza. Vamos aprender, né? É bom, é bom. E outra coisa, é um segmento que está despontando, pessoal. Inclusive, é bom dizer que a TV Câmara de João Pessoa foi a única do Nordeste que deu espaço ao pessoal que trabalha em sinais de Libras, né? E graças a Deus o pessoal que trabalhou aqui hoje está participando de debates de televisão, né? E indo para outras TVs. Isso é muito bom. Nós fazendo a participação desse pessoal. E vocês pensam levar essa peça, bulir ou não bulir, para outro estado? Para outro estado? Sim. Sim, com certeza. Tem algum contato ou não? Não, mas é aquela coisa que eu falei, questão de festival. Ah, sim. Existem os festivais. É a vitrine, né? A gente pode ir através das redes sociais também, né? Também. Por enquanto. A gente está para organizar um blog, né? Da companhia, e isso aí já é também Uma porta aberta. Vamos dizer assim, uma porta de entrada para as pessoas vejam o trabalho do grupo, né? Rebeca, como foi o teu primeiro dia no teatro? Primeira vez no palco? Tremia mais que vara verde, não? Não, eu tenho uma coisa que é assim. Antes de entrar, eu faço, eu esqueci de tudo, eu esqueci de tudo, eu esqueci de tudo. Aí me empurraram, aí eu lembrei. Levou tudo. Lembrei tudo. Mas sempre acontece isso. Pode ser qualquer dia, que não é mais o primeiro, e eu faço, gente, eu esqueci o texto. Mas é quando eu entro, aí voltou, entendeu? E eu lembro que nesse primeiro dia, eu estava nervosa porque eu também tinha a pressão de que meu avô era um grande ator e essas coisas todas, e Edinaldo do Egito estava assistindo, e ele disse pra mim, quero ver se você é neta mesmo dele. Aí gente, tive toda essa pressão. Mas eu acho que eu me divertia tanto que eu não tive essa tensão de tremer, só essa história de esquecer o texto. Bom. Mas que na hora funcionou. É um ramo que não dá dinheiro, né? Não. Você falou assim, tão... Não, porque é um não, assim, Decepcionado. Triste, decepcionado. Porque, principalmente aqui, né, em termos de Nordeste, eu vejo que a gente, cada vez mais, a gente fica esquecido. Né? Teatro no Sul e Sudeste já é uma outra coisa, é uma outra realidade. As pessoas lá conseguem viver de teatro, sim. Aqui a gente tem que ter um trabalho por fora, ou seja, ser funcionário público, como a maioria de nós somos, né? E você faz trabalho de empresas, né? De gestão de... Qual é o nome? Que trabalho que você faz? Não, mas palestras, fora do teatro, né? Não, eu dou cursos de oficinas de teatro para os profissionais da saúde, mas dentro do meu trabalho na prefeitura. Ah, sim, tudo bem. Enquanto bioquímica e arte educadora. Porque tá eu sou da saúde e sou do teatro. Então, unir as duas coisas. Muito agradável. Você ia falar? Eu ia dizer que as pessoas daqui, da Paraíba, não vou generalizar e dizer dos outros estados, precisam ser educadas aí ao teatro. Desde criança, desde pequenos, porque a gente pensa, vamos fazer uma temporada para as escolas, e aí as escolas vão só perto do Dia das Crianças ao teatro. O resto do ano não vai. Então as crianças não são, e fora em casa, né, que os pais levam ao cinema, mas não levam ao teatro. Então as crianças não são educadas, porque você vai pensar, é falta de espetáculo? Não. Sempre tem espetáculo. Sempre. Mas às vezes não tem público. Tem dias que você tem um espetáculo que tem 5 pessoas para assistir. Mas por que não foi divulgado? Não, é porque as pessoas não têm a educação de ir ao teatro. Infelizmente. Deixa pra gente, reforça pra gente aí essa peça, contato para vocês que vão fazer a oficina no final do ano, né, nas férias. Em janeiro. Pode ficar à vontade. Certo. Nossa peça, Bulir ou Não Bulir, está agora em cartaz dia 12, 13 e 14 de outubro. Em janeiro nós iremos realizar as oficinas de teatro lá no Castelo Branco, né, na rua, deixa-me ver, Matos Cardoso, 722. Vou colocar uma faixa lá, mas o contato para essas oficinas é o 8600-0094 e 9984-3366. Eu vou repetir, tá? 8600
0094 ou 9984-3366. Falar com Celi de Freitas. Ok, foi um prazer, Celi. Tá. Tudo de bom, Prazer sucesso. foi meu. Foi um prazer conhecê-la, viu? Prazer Tudo de bom também. e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá bom? A você também o nosso muito obrigado. Até o próximo programa.